fala assim: os isolantes dos cabos devem ser livres de halogênios. Antes do PVC ser o PVC, ser considerado um PVC, ele precisa ser um cloreto de vinilo. EPR nada mais é do que etileno, propileno. Dois grandes grupos, que são quais? Propagantes e o grupo dos cabos não propagantes. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Sala de Aula Conteúdos, o espaço onde nós discutimos instalações elétricas e traçamos estratégias para que você possa aumentar os ganhos, economizar tempo e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras ou orçamentos. Nessa aula de hoje, ela é uma aula, assim, muito especial, porque eu, especificamente, a Joyce, vou entrar em detalhes em relação à isolação dos cabos elétricos e explicar o porquê do parafuso e da porca de cabos serem PVC, o que é um PVC, dos cabos serem EPR, do que é um cabo EPR. Então, assim, é uma aula para você nunca mais esquecer os motivos de escolhermos cabo EPR ou de escolhermos cabos PVC. Vem comigo, assiste até o final que você não vai ter mais nenhuma dúvida em relação a esse assunto. Vamos lá! Agora sim, entrando nos tipos de isolação, a gente vai começar falando sobre quais são os tipos de proteção que essa isolação precisa atender. Então, ou seja, se tem lá um laboratório, uma indústria que vai começar a criar essas isolações dos cabos, a desenvolver isso, o que ela tem que pensar? Quais são as preocupações em relação à isolação? Bom, basicamente é o seguinte: ela precisa ter suficiente rigidez dielétrica. O que é rigidez dielétrica? É isolação elétrica, sabe? Ou seja, eu tenho que pegar no cabo e ele não pode me dar nenhum choque. Não pode passar corrente elétrica. Se eu pegar nesse cabo, não pode passar uma corrente elétrica para o meu corpo. Isso que é suficiente rigidez dielétrica. Além disso, ele precisa suportar temperatura de operação. Ele tem que ser um isolante elétrico e também um isolante térmico. Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, é simultaneamente. Não é atender um ou atender outro. Tem que atender os três critérios. Então, ele precisa isolar a temperatura para preservar o funcionamento do cabo, certo? E além disso, ele tem que ter uma resistência mecânica, que seria o quê? Ele não pode se danificar quando ele for puxado, ele não pode dilatar muito com o aumento da temperatura ambiente. Então, também precisa ter uma resistência mecânica mesmo, de danificar o cabo nas horas que a gente for instalar eles, seja em eletrocalha, eletroduto, seja qual for a infraestrutura. Agora, sobre rigidez dielétrica, existem três categorias. A primeira delas é a de baixa tensão, a segunda é a de média tensão e a terceira, a alta tensão. Os cabos de baixa tensão, a minha isolação, elas precisam garantir a minha isolação de até 1 kV, beleza? Até 1 kV é baixa tensão. Então, eu preciso, em determinadas situações, que o meu cabo atenda esse critério aqui, de 1 kV, beleza? Ou seja, se aquele cabo estiver exposto a uma tensão de, sei lá, 600 volts, se eu pegar nesse cabo, não pode acontecer nada comigo, eu não vou sentir choque nenhum.
entendeu? Para isso que serve. Média tensão, a isolação ela tem que suportar entre 1 kV e 35.000 volts, beleza? Se o cabo tiver essa isolação aqui, ó, no meio dessas duas tensões, ele é um cabo de média tensão. E se ele for maior do que 35.000 kV, ele é de alta tensão. Então, gente, é isso. A isolação, ela precisa atender esses 3 critérios. Nunca se esqueça disso. Rigidez elétrica, ou seja, isolação elétrica. Vou até escrever aqui, ó. É a isolação elétrica. Suportar a temperatura de operação sem que a minha isolação comece a se degradar, ou seja, ela não pode desmanchar com o aumento da temperatura. Ele tem que se manter firme, mesmo que lá esteja, sei lá, 60 graus, né? 80 graus, tem que dar conta. Então, a isolação elétrica. Isolação térmica. E a resistência mecânica, que é a resistência mecânica, né? Que é essa resistência ao puxamento. Acontece muito de quando a gente vai passar cabo dentro de eletroduto, eu basicamente fico puxando ele o tempo todo. E ele vai, sei lá, vai se torcer lá dentro, ele pode encostar na parede do eletroduto e não sei. E ele não pode sofrer, ele não pode aparecer do outro lado do eletroduto totalmente danificado. Ele tem que suportar essas tensões, essas questões mecânicas aqui. Então, são essas 3 preocupações que a isolação do cabo garante. Então, gente, o material de isolação utilizado nos cabos são polímeros. São polímeros. E o que é mesmo um polímero? Acho que eu já ouvi falar disso. É um material extremamente conhecido, muito utilizado, muito mesmo. E a sua formação é muito simples. Ele é uma macromolécula, uma molécula bem grande, formada por micromolécula. Dando nomes aos bois, a micromolécula se chama monômero e várias uniões de monômeros formam um polímero, que didaticamente é tipo isso daqui. Vamos supor que essa bolinha aqui seja um monômero e eu vou colocar uma bolinha na frente da outra. E isso aqui, ó, vai ser infinita essa cadeia. Assim, não infinito, mas é muito grande. Então, os polímeros, a princípio, eles são formados por monômeros. E a união de vários monômeros forma um polímero. Beleza? E agora que vem, esses polímeros, eles podem ser classificados de diversas formas. Se você der uma pesquisada aí, você vai ver. Possui diversas classificações. Mas a classificação que nos interessa aqui é quanto à rigidez. Então, quanto à rigidez, os polímeros eles podem ser classificados como elastômero, termofixo e termoplástico. E nós vamos falar aqui sobre esses 2 tipos aqui, ó, termofixos e os termoplásticos. Então vamos lá. Bom, então aqui, ó, falando sobre os termoplásticos e os termofixos. Nos termoplásticos, as cadeias, né, as macromoléculas, os polímeros, eles possuem cadeias independentes. O que eu quero dizer com isso? As cadeias, elas não estão interligadas entre si. Então, assim, forma esse mutueiro aqui, né, como se fosse lá um monte de cabelo. Mas, enfim, se você puxar aqui o fio vai sair inteiro, entendeu? E com isso, justamente pelas suas
cadeias serem independentes, isso confere a eles uma característica extremamente importante. Isso daqui é que define tudo, o fato das cadeias serem independentes. Que é o quê? Que eles são recicláveis. Isso porque, como as cadeias são independentes, como a temperatura relativamente baixa, eles passam do seu estado sólido para o estado líquido de forma relativamente fácil, simples, com a temperatura baixa, entendeu? Ou seja, a sua temperatura de fusão, ela é baixa em relação à temperatura de degradação. Então, antes dele ser destruído, ele derrete. Esse derretimento confere a ele essa característica aqui, ó, recicláveis. E tudo isso por quê? Mais uma vez, porque as suas cadeias não estão interligadas entre si. Entendeu? Diferente dos termofixos. As cadeias aqui, ó, as macromoléculas, elas estão interligadas entre si. Eles sofreram um processo chamado de reticulação. Esse processo aqui, ó, deu a eles essa característica. Por quê? As macromoléculas aqui, ó, elas possuem uma ponte aqui, ó, de uma para outra. Entendeu? Aqui, possui uma ponte, aqui, aqui. Então, as macromoléculas, elas estão interligadas. Não vai ser igual aqui, se eu puxar aqui uma cadeia, um polímero vai sair ali inteiro. Não, que vai sair um bolo, todo mundo junto, né? Todo mundo meio grudado ali e tal. E isso confere a ele uma característica de ser muito mais rígido, mais firme. Isso daqui, por exemplo, ele não é mais reciclável, ele não possui uma temperatura de fusão baixa, inclusive ele nem funde, ele sequer funde. Então, por ele ter essas cadeias muito interligadas entre si, por causa disso, ele não é reciclável, Então, quando aumenta a temperatura, ele não derrete. Se aumentar mais a temperatura, claro, tem um limite, né? Aí ele vai degradar, ele vai começar a ser destruído. Por exemplo, isso daqui, ó, termofixo, são borrachas, né? Borrachas, por exemplo, pneu de caminhão, pneu em geral, é tudo termofixo. Então, ele possui, por causa disso, como ele não derrete fácil, ele acaba sendo mais resistente à temperatura. Então, ele é mais resistente à temperatura, do que o termoplástico. Tá? Não é que ele é o material resistente à temperatura, mas em comparação com o termoplástico, ele é muito mais resistente. Justamente porque, mais uma vez, as cadeias macromoléculas estão interligadas. Então, ele se torna mais resistente à temperatura. E também resistência mecânica mesmo do material. Certo? Então, é basicamente isso. Um exemplo aqui, ó, de material termoplástico é a isolação em PVC. PVC é um termoplástico. Mas, ó, nesse caso aqui, o EPR, ele é um termofixo. O XLPE também é um termofixo. O que vocês precisam de fato entrar na cabeça e nunca mais na vida esquecer é isso daqui, ó, possuem cadeias independentes. Por causa disso, eles se fundem muito mais rápido, com temperaturas muito mais baixas do que o termofixo, que possuem cadeias interligadas por conta do processo de reticulação. Então, ele não é reciclável e ele é mais resistente à temperatura, ele é mais firme em relação a ele, segura
mais tempo, ele é mais sólido nesse ponto. Ele não vai derreter fácil assim. Pessoal, então aqui vamos traçar aqui algumas propriedades dos termoplásticos e termofixos e também já comparar os dois, né? Só lembrando que eu acho que eu não falei até agora, na verdade, termofixo é a mesma coisa que termorrígido. Termorrígido. Então eu posso usar qualquer uma dessas palavras aqui. Bom, então nós vamos analisar a estrutura molecular, temperatura de fusão, a mecânica, a reciclabilidade e a temperatura de serviço. Então, primeiramente, em relação à estrutura molecular. Nos termoplásticos, a estrutura molecular ela é linear, com ligações fracas entre as cadeias. No caso do termofixo, ela é em rede. Lembra que as cadeias estão interligadas? Então, elas possuem ligações fortes entre as cadeias. Agora, a temperatura de fusão. Ela possui uma temperatura de fusão mais baixa que a temperatura de degradação. A temperatura de fusão é mais baixa que a temperatura de degradação. Ou seja, antes dele degradar, ele funde, certo? E no caso dos termofixos, não. A temperatura de fusão ela é mais alta que a temperatura de degradação. Ou seja, primeiro ele destrói, antes de fundir. Em relação à mecânica, os termoplásticos eles são flexível e elástico. Além disso, ele possui uma alta resistência ao impacto. Beleza? E os termofixos, eles são rígidos e frágil. Com isso, ele possui uma baixa resistência ao impacto. A reciclabilidade do termoplástico ela é muito alta. Então, possui, aplicável. Por quê? Porque ele possui uma temperatura de fusão mais baixa que a temperatura de degradação. E no caso do termofixo não se aplica. Não existe reciclagem no termofixo. Isso por quê? Porque a temperatura de degradação é mais baixa que a de fusão. E por último, mas não menos importante, a temperatura de serviço, seria a temperatura de uso contínuo. Até quanto de temperatura em Celsius que o termoplástico suporta. É claro que depende do material, tá? Por isso que a gente não está colocando números aqui. Cada material termoplástico vai ter uma temperatura diferente, limite diferente, então a gente vai só comparar um com o outro. No caso do termoplástico, ele possui uma temperatura de serviço baixa quando comparado com o termofixo, certo? E no caso do termofixo, ele possui uma temperatura de serviço alta quando comparado com o termoplástico. Pessoal, então vamos falar aqui um pouco sobre a composição do elemento PVC. Bom, antes do PVC ser um PVC, ser considerado um PVC, ele precisa ser um cloreto de vinila. Beleza? Então, o que acontece? Essa daqui é a molécula do cloreto de vinila. Ela possui 3 átomos de hidrogênio, 2 de carbono e 1 de cloro. Beleza?
Entre os átomos de carbono eu tenho uma ligação dupla. E entre os meus átomos e os outros átomos todos têm ligações simples. Só para a gente relembrar aqui, o átomo de carbono ele precisa de 4 ligações com outros elementos para se tornar estável. Então, o que acontece quando eu faço aqui um processo de catalisação? Eu vou romper essa ligação dupla e vou transformar ela em uma ligação simples, como está aqui. Transformando essa ligação dupla em uma ligação simples, os meus átomos de carbono eles vão estar instáveis. E o meu átomo de carbono, eles precisam de fazer ligações com outros elementos para se tornar estáveis. Então, como eles estão fazendo apenas 3 ligações, eles precisam se ligar a outras moléculas ou outros elementos. Por isso que... E o que acontece então? Eu vou ligar várias moléculas dessa uma atrás da outra. Então, isso daqui ó, acontece, ó, é vezes N. Beleza? Então, ao invés de ligar várias outras moléculas aleatórias, não, eu vou pegar essa mesma molécula e vou colocar uma aqui na frente. Pá, pronto, estabilizei o meu carbono. Mas o meu outro carbono da ponta aqui, ó, vai continuar instável. Então, eu vou pegar a outra e vou ligar lá no outro carbono. Essa daqui de trás também, então eu vou pegar a outra dessa e vou interligar nesse carbono. Então, eu vou fazer uma cadeia aqui, gente, gigante. E é isso que é a polimerização do cloreto de vinilo. Exatamente isso. Bom, então, ainda mais a fundo sobre esse elemento, ele é resistente à propagação de chamas, tá? Naturalmente. E o PVC, ele possui o cloro na sua composição. E esse cloro, ele pertence ao grupo 17 da tabela periódica. Que grupo que é esse? Os halogênios. Guarde essa informação. Sobre o seu peso, 57% do peso do PVC é cloro e os outros 43% eteno. Falando mais sobre o componente cloro em sua essência, o componente cloro em sua essência ele é formado pela molécula Cl2, ele é um gás diatônico e esse gás ele é tóxico para o ser humano, altamente tóxico. Possui uma coloração amarelo esverdeada, tem um cheiro forte e ele é irritante aos olhos e ao sistema respiratório. Então, o ser humano ele não consegue viver aqui num ambiente que tem cloro, porque isso pode levá-lo a óbito, beleza? E o que a NBR tem a ver com tudo isso, gente? Tudo. Tem uma parte da norma que fala assim: os isolantes dos cabos devem ser livres de halogênios. Primeiro, que parte da norma que fala isso? E segundo, por quê? A parte da norma que fala isso, mais à frente eu vou pontuar para vocês da norma, mas é onde está falando ali sobre rotas de fuga no caso de incêndio. Tá? Então, aonde acontecer essas rotas de fuga em casos de incêndio, né, para os casos de incêndio, eu não posso colocar elementos de halogênio na minha composição do isolante. Por que isso daqui, Joyce? Bom, esse cloro que eu falei aqui em cima, que ele é tóxico e não sei o que, ele é o cloro. Ele não é o PVC, né? Ele é cloro. E então, a princípio, o PVC tá tudo certo com ele. Sim, até aí tá tudo bem. O problema é que, quando o PVC é queimado, ele volta à sua configuração original. Parte dele. Então, no caso de um incêndio, gente... No caso de um incêndio,
o meu PVC, que vai ser queimado, parte dele vai voltar a ser um gás tóxico. Simples assim. E aí, ali, se o negócio já tava, se o incêndio já é uma tragédia, imagina uma tragédia tóxica, né? Então, ou seja, é totalmente contraindicado isso daqui, deve ser respeitado, pelo amor de Deus. Beleza? Então é por causa disso, ele volta a ser um gás diatônico, parte dele. Em relação agora à umidade, o contato em excesso, né, com o ar e umidade pode levar os elementos a sofrerem um processo de carbonato básico. Esse processo ele possui a coloração verde. Eu não sei se vocês já viram, eu já vi. Ali na bateria do nosso carro, quando você tem que trocar ela de época em época, obviamente, mas ali nos contatos, onde fica o contato positivo com o negativo, quando eu fui trocar, tava totalmente ali uma cor verde, uns negócios esquisitos, oxidado. É isso aqui. Aconteceu esse processo aqui, ó. Carbonato básico. E o que tem, né, acontecer isso? E daí? Bom, e daí que isso implica na condutividade do material metálico. Isso abaixa a condutividade. Isso prejudica a eficiência do seu cabo. E aí que tá, os halogênios, os elementos halogênios, eles são um otimizador desse processo de carbonato básico, de oxidação, na verdade, né, para ficar mais fácil. Então, os halogênios, eles são um catalisador nesse processo aí de oxidação. Portanto, o PVC, ele é totalmente contraindicado em meios úmidos. Por quê? Porque, relembrando, o PVC, ele possui um elemento halogênio na sua composição, que é o cloro. Certo, gente? Então, assim, dentre as várias características do PVC, essa aqui, da questão do incêndio e da questão da umidade, é uma das mais importantes que a gente precisa saber em relação a esse componente aqui. E tudo isso aqui está acontecendo graças ao cloro. O cara aqui é o protagonista da história, né? Esse cloro aqui que está fazendo esse rolê todo. Então, ele é tóxico, se ele voltar à sua composição básica, ele é um catalisador nessa questão da oxidação. Então, são coisas que a gente precisa saber para a gente ser um profissional qualificado. Isso, com certeza, vai diferenciar a gente quando nós temos essas informações aqui, a essência delas. Agora, falando sobre os termofixos, né? Porque a gente falou sobre o PVC e tal, e ele é um termoplástico. Mas agora vamos falar um pouco aqui sobre os termofixos, principalmente o EPR. Então, o que é EPR, afinal de contas? EPR nada mais é do que etileno propileno. E a molécula dele nada mais é do que um etil somado a um propil, a um propileno. Lembra? Tudo aqui é química, né? Como vocês podem perceber, da química básica, inclusive. Então, acontece aqui a mesma coisa lá do cloreto de vinila, né? Que ele precisa passar por um processo de polimerização para se tornar uma macromolécula. Então, isso daqui é do mesmo jeito. Então, ele passa por um processo de polimerização. Essas cadeias, essas ligações duplas entre os átomos de carbono, elas são rompidas, tornando-se simples. E aí eles precisam se ligar a outros átomos ou outras moléculas para se tornarem estáveis. E aí ele vai se ligar com quem? Com ele mesmo. Então ele vai juntar aqui várias moléculas dessa, no caso vários monômeros, um atrás do outro, e vai formar aí uma macromolécula, uma molécula gigante. E com isso torna-se um polímero. Então, até aí tudo bem. Aí o que acontece? Pra gente relembrar aqui, ó,
o EPR e o XLPE, que é o material de isolação que a gente está vendo agora, que são termofixos, eles sofreram um processo de vulcanização. Tornando-se termofixos. Essa vulcanização aqui, ela também pode ser reticulação ou cura. Então, lembra quando eu falei que as cadeias carbônicas, os polímeros, essas macromoléculas, elas são interligadas e é através do processo de reticulação que esse fenômeno acontece? Então é isso que está falando aqui, ó. Eles passaram por esse processo de reticulação para se tornar termofixas, ou termorrígidas também é chamado. Ou termorrígidas. Quais são as vantagens dos termofixos? Eles não amolecem com o calor, como o plástico amolece, o termoplástico. Então, eles, com isso, né, eles suportam mais corrente e não possuem halogênios. Então, lembra aqui daquela aula que eu dei falando sobre os halogênios, sobre o cloro, né, de como ele pode ser prejudicial ao ser humano e tal. Aqui, gente, acabou, não existe essa preocupação. A molécula dele, do HEPR ou do XLPE, ela só tem carbono e hidrogênio, não tem mais nada. Eles são utilizados em todos os níveis de tensão, em baixa, em média ou em alta tensão. Agora, olha só, é claro que esse material, por exemplo, o HEPR, ele é uma derivação do EPR. Então, o que acontece? De acordo com as necessidades, vão se criando outras borrachas, outros elementos, incrementando, aperfeiçoando esse material, né? Então, por exemplo, os cabos de média tensão, eles também são de HEPR ou de XLPE. E eles suportam até 105 graus em operação normal. Então, gente, 105 graus, para você ter noção, é a temperatura que a água já começa a evaporar, é bem quente. Isso pode queimar a gente, né? Queimar o ser humano. Então, ela é bem resistente mesmo. E, por exemplo, em baixa tensão, ele possui rigidez de 1 kV, rigidez dielétrica, né? Em média tensão 15, de alta tensão 35 kV ou mais, né, para cima. Então, ou seja, como é que a mesma borracha, né, suporta tudo isso? É por causa disso, eles vão incrementando coisas que vai tornando a borracha com melhor uso para determinados tipos de situações. Ponto final. Mas o que eu quero trazer é a sua essência aqui, ó. Etileno, propileno. Isso daqui é da onde que começa todo esse rolê aqui, né? Então, assim, gente, uma coisa aqui que eu também queria falar antes de fechar esse assunto, eu já vi projetos que o pessoal colocava PVC com isolação de 1 kV. Então é aquela coisa, né? Pode até ser, né? Que dê certo, pode. Mas o PVC ele não é tão resistente à temperatura e tal, já começa a perder as suas estruturas básicas ali do cabo. E além de tudo, né? Se você pegar um cabo de PVC, por exemplo, de, sei lá, 25 milímetros e um de EPR de 25 milímetros, você vai ver que o EPR ele conduz muito mais.
Tá, muito mais não, mas ele conduz mais do que o PVC. De forma que, se você usar o EPR, você usa uma seção menor, sabe? Então, por exemplo, um cabo de PVC, enquanto você precisaria de 25, se você usasse um EPR, pode ser que você usaria um cabo de 16. Então, tem que fazer aquela questão lá do custo-benefício. Quanto que custa o EPR? Quanto que custa o PVC? Esse cabo? Quanto que custa esse cabo? Né? E por aí vai. Então, assim, é por esses e outros motivos que atualmente a gente só usa esse cabo PVC aqui, ó, para circuitos terminais e os circuitos que são também de baixa corrente. Os circuitos alimentadores, eles são usados cabos EPR, justamente por isso, porque ele é mais rígido, ele suporta mais temperatura, ele possui uma rigidez de elétrica maior. Então, os cabos de PVC, atualmente, eles são utilizados único e exclusivamente para circuitos terminais e circuitos ainda com uma corrente baixa, ou seja, você vai encontrar aí cabo de PVC de no máximo aí um 16 milímetros, estourando um de 25, mas a grande massa aqui, ó, do cabo de PVC tá em 2,5, circuitos terminais 4 e 6. Então, assim, a maioria dos cabos, inclusive em questão de preço, sua preocupação maior vai estar aqui com esses cabos aqui, ó, de termofixos. Pessoal, então aqui eu separei um e-mail que eu troquei com outras empresas em relação a esses cabos de baixa tensão, que de PVC só vai até determinada seção, né? Então aqui, ó, o que eu separei aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. É um e-mail que eu troquei com duas empresas de fornecedores, que são a Induscabos e a Prysmian. E aí, eu questionei justamente isso. Eu solicitei o preço dos cabos de baixa tensão, de todas as bitolas que tem lá naquelas tabelas da norma, ou seja, de 1,5 até 240. E aí, nas propostas que eu recebi, os cabos de PVC, eles vieram só até determinada seção. Com isso, eu questionei. Então, esse primeiro e-mail aqui é para Induscabos. Aqui, ó, Induscabos, tá vendo? Opa! Então, o que eu questionei aqui, ó? Os cabos de 750 volts, que são os de PVC, acima de 70 milímetros, não tem? Aí, o que a pessoa me respondeu? Não. A Induscabos fabrica os 750 volts até a bitola de 35 milímetros somente. Depois, passa a ser um KV. Entendeu? Então, aqui, no caso da Induscabos, ela só fabrica até 35 milímetros. Então, gente, eu recebi lá a proposta da Prysmian e eu questionei a mesma coisa. Ó, uma dúvida. Os cabos de 750 volts, que são aqueles de PVC, acima de 16, não tem? O que a pessoa me respondeu? Não, 750 volts apenas até 16 milímetros quadrados. Isso aqui que eu tô mostrando para vocês, pessoal, isso daqui é mundo real, tá? Isso aqui é o mercado de trabalho, que trabalha desse jeito. Entenderam? Daria para ter cabos de 35, 50, 95 de PVC? Poderia, claro que poderia, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas não compensa. Não compensa financeiramente e nem tecnicamente falando, porque por causa daquilo, o cabo de EPR, com a mesma bitola, ele vai conduzir mais corrente que o PVC, nessas bitolas muito altas. Então, é uma questão justamente de custo-benefício. No caso de correntes mais baixas, circuitos terminais, tomada e iluminação, aí é sem dúvidas que é o PVC que compensa. É só uma questão de custo-benefício. Mas enfim, vamos focar aqui
E nessa questão aqui da aplicação, os cabos de PVC normalmente é só circuitos terminais de ali até uns 6 milímetros, a partir daí só se usa termofixos. Vamos falar um pouco agora sobre a classificação dos cabos para evitar a propagação de incêndio. Então, antes de tudo, tem alguns conceitos que a gente precisa ter bem definido, que é muito usado, né, aí nas normas, nas literaturas e tudo mais, que é o quê? O conceito de propagante de chama, que também pode ser anti-chama, que é a chama do fogo mesmo, propagante daquela chama. Aí tem emissão de fumaça e emissão de gás tóxico. Então vai ser entre esses três conceitos aqui que tudo vai girar em torno. Então ele pode estar falando de um e não estar falando do outro, pode estar falando do outro e não estar falando de um. Então, quando fala, esse cabo ele é propagante, então significa que ele não é anti-chama. Agora, se falar assim, não, o cabo ele é não propagante, então ele é anti-chama. Pronto, ponto final. Vamos contar aqui um pouco da história a respeito disso, que são o quê? Tem 2 edifícios em São Paulo, que na época de 70 pegou fogo, foi um escândalo. E lá os cabos, nessa época, não tinham esses conceitos aqui, ó. Ou seja, eles eram propagantes de chama, eles emitiam fumaça e emitia gás tóxico. E aí foi um escândalo e tudo mais, isso deu uma revisada nas normas, foi quando começou a surgir esses conceitos de que os cabos precisam ser não propagantes, que os cabos precisam em determinados locais a não emitir fumaça e gás tóxico. Então foi por causa desse evento aqui, ó, desses 2 edifícios, Andraus e Joelma, que aconteceu na cidade de São Paulo na década de 70. E o que aconteceu então? A partir desse evento, criou-se métodos para que os cabos não fossem mais propagantes de chama. Então, a primeira coisa, a gente está aqui ainda. Então, que métodos são esses? Por exemplo, o ensaio chamado de queima vertical. Então, pega ali os cabos, colocam eles na vertical e bota fogo. E aí eles vão ver se aquela chama ela vai subir no cabo, né? Ou não, ou se ela não vai subir no cabo. Se a chama não subir no cabo, então ele é um cabo não propagante. Então ele passou nesse requisito. E esse ensaio, hoje, ele é normatizado, ele é realizado de fato nos cabos, em todos os cabos. Entendeu? Então é assim que classifica. Esse cabo ele é propagante e esse cabo ele não é propagante. Bom, então, a princípio nós temos aqui, ó, 2 grandes grupos, que são quais? O grupo dos cabos propagantes e o grupo dos cabos não propagantes. Ou seja, esses aqui eles são os anti-chama. E aí, dentro desses cabos propagantes, o que acontece, né? Como assim? Ainda existe? Isso ainda é usado? Ainda é usado. Exemplo de cabos propagantes. Cabo PP, conhece? Cabo PP? Já deve ter ouvido falar. Aquele cabo paralelo. Ele é um cabo propagante de chama. E esses cabos, gente, eles são reprovados, simples assim, reprovados pela NBR 5410. A NBR proíbe o uso de cabos propagantes. Mas por que eles ainda são usados? Né? É um questionamento básico aí.
Bom, eles são usados em alimentação de máquinas nas indústrias. Então é por isso que ele ainda é usado, porque a norma NBR ela não chega nesse ponto. Ela trata-se das instalações elétricas prediais. Então os cabos de alimentação das máquinas, eles não é da alçada da 5410. Entende? Inclusive tem norma para esse uso aqui, ó, de máquinas e tal, e permite esse tipo de cabo. Ainda, né? Ainda. E os cabos não propagantes? Exemplo de cabos não propagantes, simplesmente todos os cabos que nós já falamos até aqui. O PVC, o EPR, o XLPE, todos esses cabos, eles são anti-chama. Por isso, eles são aprovados pela NBR 5410. 5410. E onde que eles são usados? Em todas as instalações elétricas prediais. Entenderam? Bom, então, dentro dos cabos não propagantes, ou seja, dentro dos cabos anti-chama, nós temos outras divisões de grupos, que são quais? São os cabos que possuem baixa emissão de fumaça e gás tóxico. Então, esse daqui é um. E o outro é o que emite alta fumaça. Alta emissão de fumaça e gás tóxico. Então, ou seja, eles estão aqui no grupo dos anti-chama. Então, eu tenho dois tipos de cabos anti-chama. Então, os que não emitem fumaça e gás tóxico e os que emitem fumaça e gás tóxico. E vocês já devem saber quais são eles, né? Então, os que são baixa emissão de fumaça e de gás tóxico é quem? É o EPR. Na verdade, eles são os cabos de isolação termofixa. Que é ali o EPR, o XLPE, o HEPR. E no caso dos cabos de alta emissão de fumaça e gás tóxico, são os termoplásticos, que é o cabo PVC. Então, essas divisões aqui que eu queria deixar claro, e a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse assunto aqui, ó, da emissão de fumaça e de gases tóxicos. Pessoal, então vamos ver aqui quais são os locais que a NBR 5410 determina o uso obrigatório de cabos, né, que possuem baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Existe uma tabela na norma, que é a tabela 21, então confere aí que ela determina esses locais aqui, ó, BD 2, 3 e 4, tem o 1 também, mas no 1 não é obrigatório, é apenas no 2, 3 e 4, que ela determina obrigatório o uso de cabos de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Ou seja, o que ela está falando aqui, ó? Você não pode usar termoplástico. Só pode usar aqui, ó, termofixo. Certo? O que é termoplástico? PVC. Só pode usar quem? EPR, XLPE, enfim.
Então, quais são esses locais, então? Então, ela classifica como de duas formas, em conjunto. São duas grandes classificações, que é a densidade e aqui é o percurso. O primeiro é a densidade de ocupação e o segundo é o percurso de fuga. Então, são esses dois conjuntos aqui de situações que ela vai montando os cenários. Então, olha só. Primeiro cenário. Se você tem uma alta densidade de ocupação, certo? E um baixo percurso de fuga. Tá, mas sim, como é que eu mensuro isso, né? Densidade de ocupação também tem a ver com o que ela fala de afluência de público. Então, é através desse termo aqui, afluência de público, que são locais que têm grande concentração de pessoas. Por exemplo, shoppings, escolas, hotéis grandes, teatro, cinema. Tudo isso tem uma grande quantidade de pessoas juntas no mesmo lugar. A gente também pode classificar isso como mais de 50 pessoas. Então, você tem uma alta densidade de ocupação, ou seja, você tem um público maior que 50 pessoas, e um baixo percurso de fuga. Aí também vamos tentar mensurar isso daqui, essa tabela 21 que detalha isso aqui que eu estou falando. O que seria um baixo percurso de fuga? Para edifícios residenciais, eles são menores que 50 metros de altura. E para edifícios não residenciais, ou seja, indústrias, o shopping, eles são menores que 28 metros de altura. Então, nesse caso aqui, é essa aqui que é a combinação. Então, alta densidade de ocupação e baixo percurso de fuga. No caso da outra situação é baixa densidade de ocupação e alto percurso de fuga. Então, ou seja, eu tenho essa setinha para baixo, significa menos que 50 pessoas, eu não tenho muita afluência de público, mas eu tenho um percurso de fuga longo, ou seja, o meu edifício, se ele for residencial, ele tem mais de 50 metros. Ou, se ele for não residencial, ele tem mais que 28 metros. Então, nesse caso, também precisa colocar cabos de baixa emissão de fumaça nesses locais. E, por último, alta densidade de ocupação e alto percurso de fuga. Então, eu tenho um público acima de 50 pessoas e ele é um edifício residencial maior que 50 metros ou não residencial maior que 28 metros. Em rotas de fuga mesmo, se você for, por exemplo, em shopping, às vezes a gente sai ali do cinema, tá bem tarde, né, depois de meia-noite e tal, e a gente sai do shopping pela rota de fuga. Nesses locais, a norma recomenda que você nem coloque. Se possível, não passa as linhas elétricas por esse caminho. Mas, se for colocar, então aí tem que ter isso daqui, né? Baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Então a afluência de público, só para fechar aqui um pouco mais, eu estou falando de teatros. Então, em um teatro, se ele for um público maior que 50 pessoas e tal, ele tem que ter, viu? Tem que ter baixa emissão de fumaça. Teatro aí que, né, todo o seu cinema, enfim, shopping, escolas, certo? Então, é isso que a norma fala sobre a obrigatoriedade de utilizar cabos de baixa emissão de fumaça.